Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa 58ª aula, já está ficando difícil de pronunciar, 58 aulas gravadas para vocês, tudo com exclusividade com a metodologia BJJ Protec. E hoje uma aula muito especial, uma aula diferente, com o objetivo, com o intuito de informar toda a comunidade do jiu-jitsu de que maneira a gente pode prevenir lesão, né, para que a gente se machuque menos, consiga se manter treinando mais e por mais tempo, e que a gente possa preservar nossos alunos mais saudáveis dentro do tatame. É um conhecimento que a maioria dos professores já tem, já trabalha com seus alunos, mas é importante a gente estar reforçando isso sempre para que a gente consiga mantê-los cada vez mais saudáveis, né? E esse é um ponto interessante da gente falar, a gente fala muito do esporte e saúde. Uma máxima dentro da educação física é que esporte é sinônimo de saúde. Porém, esporte de alto rendimento nem tanto, né? Então, você pode praticar o jiu-jitsu para melhorar a sua vida e ter uma saúde muito melhor, com certeza vai ter, mas quando você vai para o nível de alto rendimento, é inevitável que você sofra algumas lesões, alguns desgastes pelo nível de intensidade que é a prática em alto rendimento. Porém, entre você fazer jiu-jitsu por qualidade de vida, fazer por alto rendimento ou ficar no sedentarismo, não fazer nada, o pior que você pode fazer é ser sedentário. A pior atividade para a sua vida é o sedentarismo, isso prejudica o seu corpo no geral. Então, mesmo que você faça uma atividade que machuque muito, como futebol, por exemplo, ainda é melhor do que não fazer nada, tá? Mas o jiu-jitsu é a melhor delas, e a gente pode praticar jiu-jitsu durante muito tempo, prevenindo, evitando lesão de uma maneira muito saudável com os conhecimentos, o entendimento que a gente vai ver a partir de agora. Certo, pessoal? Então o objetivo da aula de hoje é prevenção de lesões. Então vamos lá. Um ponto muito abordado, muito falado é sobre faço aquecimento antes da luta, da aula, faço alongamento, que trabalho de mobilidade, o que eu devo fazer? Né? Então, quando eu me formei em Educação Física, na época que eu estudava, alguns artigos, alguns estudos apontavam que o alongamento ele não previne lesão. Isso pode ter mudado hoje, eu recomendo que você pesquise e leia, mas o entendimento que a gente tem na fisiologia e no alto rendimento é que o alongamento em si, ele não trabalha como prevenção de lesão. E ele ainda faz com que a gente perca um pouco de força, de rendimento na parte de força. Então, a melhor hora de fazer o alongamento é no final da atividade física, claro que de uma forma moderada, porque depois da atividade a gente tem uma série de fissuras musculares, de lesões no músculo, e se a gente estende demais a gente pode aumentar essas fissuras, então tem que ser feito sempre com muito cuidado ou em um momento separado da atividade física principal, que é o jiu-jitsu, tá? Agora, aquecimento e mobilidade articular, sim. O aquecimento e principalmente a mobilidade articular, ele tem a função de melhorar o líquido sinovial, a lubrificação das nossas articulações, de relaxar e de ativar a musculatura, de melhorar e acelerar o nosso metabolismo e deixar o nosso corpo todo pronto em alerta para a prática da atividade. Então, é muito recomendado fazer um bom aquecimento antes da atividade, porém o alongamento ele tem a sua hora certa de fazer. E a gente vai falar agora de algumas situações específicas do jiu-jitsu e alguns cuidados que a gente vai ter, tá bom? Então vamos lá. Primeiro tópico, falta de mobilidade. De que maneira a falta de mobilidade pode te lesionar? E é legal a gente observar isso, né? A gente entender isso. Eu vou dar um exemplo de um aluno meu, que ele sofreu uma lesão de joelhos, no joelho dele, no movimento que ele foi defender uma raspagem, ele fez isso e na movimentação aqui ele rompeu o ligamento do joelho. Um movimento bem simples, bobo, mas que lesionou o joelho dele. E aí o osteopata que atendeu a gente fez uma explicação que eu achei muito legal, que eu estou trazendo para vocês. Ele falou que a lesão no joelho foi pela falta de mobilidade que ele tinha no quadril e no pé. Então, quando eu faço qualquer movimento no jiu-jitsu, ou qualquer atividade durante o dia, mas nesse exemplo específico dele, quando ele fez essa passada e defendeu a queda aqui, a movimentação dele distribui o peso e a força um pouco na articulação do quadril, um pouco no joelho e um pouco no pé, tudo movimentando um pouco. Como ele tinha
falta de mobilidade no quadril e falta de mobilidade no pé, toda a carga veio no joelho dele, e aí que ele lesionou o joelho. Então, você ter uma falta de mobilidade no pé, talvez não vá machucar o teu pé, mas pode machucar, sobrecarregar o joelho. Eu ter uma falta de mobilidade no meu ombro pode dar lesão cervical ou pode dar lesão no meu cotovelo. Então é importante que eu trabalhe a mobilidade do meu corpo, não só para aquela articulação específica, mas para que meu corpo todo trabalhe de uma forma segura e uniforme. Certo, pessoal? Vamos lá. Agora, na parte de luta em pé, a gente vai falar sobre movimentação em pé e extensão das pernas aqui. Então, primeiro ponto, quando eu tô lutando em pé, se eu estiver lutando com a minha perna muito estendida e o adversário pula na minha guarda e erra o pulo, é comum essa lesão de forçar o joelho para trás aqui, né? Então é muito importante que na luta em pé a gente esteja, pelo menos em situações de risco, de pulo de guarda ou de ataque, que a gente esteja com os joelhos semiflexionados, né? Se você assistia ao UFC, os primeiros UFCs ou os primeiros desafios de vale tudo que existiam no Brasil, você deve lembrar que o Royce Gracie, o pessoal do jiu-jitsu usava muito esse pisão no joelho, né? E machucava bastante. Então, mesmo em lutas de trocação, sempre perna flexionada para a gente preservar o joelho. E é comum também, por favor, André, e é comum também quando a gente está fazendo guarda, né? Quando a gente está tentando passar guarda em pé, o André vai me ajudar aqui, pode deitar ali, André. Isso. Quando a gente está aqui fazendo guarda, às vezes o adversário tentar uma raspagem pisando no joelho também, né? E se eu estou com a minha perna estendida demais, eu posso sobrecarregar o meu joelho. Então é legal, quando eu estou trocando em pé, ou mesmo quando eu estou tentando passar guarda em pé, eu manter o meu joelho semiflexionado aqui, porque se ele bate, o risco de lesão é bem menor do que se ele estiver estendido aqui total, tá bom? Pode levantar lá, André, por favor. Só para mostrar para vocês aqui, faz base de luta aqui, André. A entrada que era muito comum antigamente no Vale Tudo e no início do UFC era essa daqui, fazia esse pisão aqui. Normalmente lutava, fazia esse pisão para depois entrar de double ou de single leg, tá bom? Então vamos lá, dando continuidade. Sentado, na hora de sentar. Então a gente viu agora sobre falta de mobilidade, um tópico, sobre o posicionamento de pé, pernas semiflexionadas na hora de trocar em pé e na hora de passar a guarda em pé. E a gente vai ver agora a maneira correta de sentar. Então é muito comum a gente ver a galera sentada aqui no tatame, conversando, batendo um papo, né? E fora do horário de treino, parado, não seria problema, mas é muito comum você estar aqui batendo um papo com o seu amigo e ter várias pessoas lutando, treinando, vendo posição aqui no tatame. E acontece muito, é muito comum no jiu-jitsu das pessoas caírem e machucarem o braço aqui. Então eu estou aqui conversando, tem alguém lutando lá atrás e cai em cima do meu braço e machuca, né? Ou durante a aula, mais perigoso ainda, né? E também durante a aula a gente está aqui conversando, sentado assim. Primeiro, eu estou atrapalhando o espaço dos meus colegas, né? Mas também pode acontecer de alguém cair em cima do meu joelho, da minha perna, de pisar, de machucar meu pé, minha perna aqui. Então a maneira mais correta de eu sentar no tatame chama posição de agura, né? Na tradição japonesa aqui. Recolhendo minhas pernas, sem apoiar as mãos no tatame, a mão protegendo aqui, nessa postura aqui, tá? Então aqui eu não tenho risco de alguém cair no meu cotovelo machucar, não tenho risco de alguém pisar no meu pé ou no meu joelho, e eu estou bem protegido aqui e também não estou atrapalhando o espaço dos meus colegas, então esse cuidado na hora de sentar, mas principalmente não ficar apoiado com o braço desse jeito aqui no tatame, tá bom? Então a gente viu agora a maneira de sentar. A gente vai ver agora uma das principais lesões que podem ocorrer no jiu-jitsu. Vou precisar da tua ajuda de novo, tá, André? Primeiro eu quero explicar o que é essa lesão, né, que é o chamado efeito chicote. A nossa primeira vértebra cervical aqui, que está próxima ao crânio, ela se chama Atlas. Atlas da mitologia era, acho que, um deus que segurava o mundo nas costas, né? E ela tem esse nome porque é a vértebra que segura o crânio. Então, Atlas é a primeira vértebra. A segunda vértebra chama Axis.
A Atlas, como ela é ligada no crânio, conectada aqui com o crânio, ela é um pouco mais fixa para ela ter essa conexão, e aí ela tem um encaixe diferente no Atlas para que ela tenha essa mobilidade aqui, né? Então, o Atlas tem um espaço e o Axis tem uma ponta que encaixa nesse espaço aqui no Atlas para que tenha um controle da mobilidade. Então tem uma pontinha que faz uma conexão na vértebra aqui na parte de trás da nossa vértebra. Então toda vez que o meu pescoço é muito forçado para frente, acontece isso. A vértebra, essa ponta que chama processo deltoide, acho que chama, depois eu vejo para vocês. Essa ponta fica para trás, então não é nenhum risco. Agora, toda vez que a minha cabeça é jogada para trás desse jeito, essa ponta se aproxima da medula dentro do meu osso. Então é muito arriscado que num movimento brusco da minha cabeça para trás, essa ponta machuque a minha vértebra, né? E essa primeira é uma das principais desse caso. Mas todo o restante da minha coluna, ela é livre para frente, ela tem muita mobilidade para frente, porém para trás tem o processo espinhoso e as vértebras que travam a mobilidade. Então toda vez que a minha coluna é forçada para trás, tem um risco muito maior de lesão do que para frente, mas principalmente essa parte cervical. Então a gente tem que ter alguns cuidados específicos no jiu-jitsu. O principal deles aqui, por favor, André. Pode deitar ali no chão, por favor. Cabeça para lá, tá? Aqui. É muito comum aqui, pessoal, fecha a guarda em mim bem forte, tá? Eu tô lutando aqui com o André, aí eu fiquei em pé, trabalhando com ele aqui. Aí imagina que ele fez uma pegada cruzada, abraçou a minha perna lá por dentro, tá? E vai fazer aquela raspagem de me jogar para aquele lado. E eu querendo controlar ele aqui. Então, se daqui eu me desequilibro e caio em cima dele, não é nada muito grave. Agora, se ele está me empurrando, ele começa a apoiar o topo da cabeça no tatame, ó, principalmente a testa, nesse caso, pode ficar ali, André, nesse caso, se eu caio em cima dele, se eu dou uma pressão aqui, tem um risco, pode voltar, tem um risco muito grande de uma lesão cervical, inclusive de ficar tetraplégico, pessoal. Então, é muito perigoso essa movimentação de apoiar a cabeça para trás. Aqui eu mostrei um exemplo, mas tem várias outras situações. Em casos de raspagem, né? É muito comum aqui. Volta lá, André, por favor. O André, por exemplo, abraça minha perna ali, por dentro, tá? Bateu de omoplata aqui, aí eu comecei a defender, aí agora ele vai tentar ir para trás e vai virando a cabeça, ó, aí, ó, mais um pouquinho, André. Assim, desse jeito, mantenha a perna lá. Aqui, ó, se eu caio em cima dele, se eu dou uma pressão aqui, tem um risco muito grande de lesão de coluna pela posição, né? Então, aqui eu dei alguns exemplos para vocês, mas tem várias situações de luta que vocês vão ver. Toda vez que nosso aluno apoia o topo da cabeça no tatame, ou pior ainda, a testa, tem um grande risco de lesão. A gente, infelizmente, já viu isso no jiu-jitsu acontecer, de pessoas ficarem tetraplégicas por causa de lesão desse jeito, né? E não é só nesses casos aqui, mas a gente observar o tempo todo. Toda vez que tem um risco de minha cabeça não girar nessa direção, ela girar para trás ou meio em diagonal aqui e tiver pressão em cima, tem um grande risco de lesão de coluna. Então a gente tem que ficar muito atento nesses riscos e prevenir. Toda vez que você vê um aluno fazendo aquela posição que o André fez aqui, eu já paro a luta na hora, chamo a atenção de todo mundo para que todo mundo esteja consciente. Claro que a gente no jiu-jitsu não consegue cuidar o tempo todo de tudo, mas é importante que o meu aluno esteja consciente dos riscos e tente evitá-los ao máximo. Certo, pessoal? Então esse é o principal cuidado, eu acho que é a principal e a lesão mais grave que acontece no nosso meio. A gente precisa ter muito cuidado, muita cautela com essa lesão. Depois, a gente vai trabalhar um pouco sobre rotação de joelhos, tá? Então, é muito comum a gente machucar o joelho sozinho. Se quiser voltar lá, precisar, eu te chamo, tá, André? Obrigado. A gente machucar o joelho sozinho. Então, eu for defender uma queda, eu rodo e o meu pé ficou preso no chão.
às vezes preso no meu adversário ou às vezes preso pela minha pisada inteira no chão. Então esse tipo de movimento eu sobrecarrego o meu joelho na rotação. E também é comum, deixa eu ver como é que eu... Isso, que é o mesmo caso na pressão também de cruzar a perna aqui, tá? Então o que eu tenho que observar? Quando eu estou lutando em pé e estou movimentando, o meu calcanhar ele quase não recebe peso, né? Não quer dizer que eu vá ficar na ponta do meu pé, mas eu deixo meus pés, meu peso, principalmente sobre a ponta dos pés, para que na hora de eu girar, o meu pé não pare, não fique preso desse jeito. Eu consiga girar e acompanhar a movimentação. Principalmente em tatame de EVA, que às vezes ele cola mais, ele prende mais do que tatame de lona, né? Então, nunca pisar e nunca deixar o pé preso aqui no chão, evitar de deixar o pé preso na hora de rotação sobre o joelho. Por favor, André. E é o mesmo caso que a gente tem que cuidar com a cruzada de fora para dentro, né? Pode deitar aqui, por favor. Isso. Então, quando o meu colega está fazendo 50-50, normalmente ele força meu joelho para fora, tem um risco menor de lesão. Agora, toda vez que a cruzada vem de fora para dentro e meu joelho força para dentro, é o risco de lesão. Essa movimentação, ela é proibida no jiu-jitsu, cruzar a perna de fora para dentro, mas é legal a gente entender por quê. Toda vez que a gente sofre pressão na parte interna, virando aqui para dentro, empurrando desse jeito, ou numa rotação que sobrecarrega, a gente sobrecarrega os ligamentos cruzados internos do nosso joelho. Então tem uma grande chance de rompimento deles e aí a restauração é cirúrgica, né? E a cirurgia, eu passei por isso, a gente sabe, são meses afastados sem treinar e depois um grande processo para conseguir voltar em alto rendimento, né? Então a gente tem que ter esse cuidado no posicionamento dos pés e na cruzada de perna. Certo, pessoal? Próximo tópico agora, o posicionamento dos ombros e do braço na hora de defender raspagem ou de defender queda. Então, é muito comum a gente estar tomando uma queda, e aí eu botei entre parênteses ali o medo de cair. Galera, o maior risco de eu me machucar num treino de quedas ou numa luta é eu tendo medo de cair. Toda vez que a gente tem medo de cair, a gente fica olhando para o chão, chance de bater com o rosto, machucar a cervical. A gente tenta apoiar a mão de uma maneira errada, chance de machucar desde o punho, o cotovelo e principalmente o ombro. A gente cai errado, então tem uma grande chance de lesão, o medo de cair. Primeira coisa, você tem que tirar o medo de cair, fazendo muito rolamento, treinando muita luta em pé, aprendendo a cair para que você não tenha mais esse medo, né? Então, toda vez que eu sou derrubado e eu apoio a minha mão, cair, vou apoiar a mão assim no tatame, tem um grande risco de eu lesionar cotovelo e ombro. Então, a gente nunca, na verdade, assim, em alto nível a gente defende queda desse jeito, né? Mas tem que estar muito ciente do que a gente está fazendo. No início, toda vez que eu sou derrubado, ao invés de apoiar a mão desse jeito, o que eu faço? Ó, caio desse jeito, sempre apoiando a parte de trás do meu ombro e não trabalhando o meu braço como apoio, usando ele só para eu transferir a energia. Essa movimentação de rolamento, de eu bater aqui, é justamente para eu aprender a não apoiar a minha mão no chão. Da mesma forma, quando eu faço um rolamento, se eu fui jogado numa raspagem, se eu estou fazendo um rolamento, é muito comum na academia, na escola, a gente fazer um salto sobre um obstáculo para aprender a fazer bem o rolamento. Toda vez que eu caio com a parte de frente do meu ombro ou com a parte de cima do meu ombro, eu tenho uma chance maior de lesão. Por isso que a gente faz esse movimento aqui, ó, para a gente já trazer para a parte externa, né? Então eu fui derrubado, eu fui jogado, eu defender a queda aqui, tem uma grande chance de eu machucar. Eu fazendo o rolamento, dificilmente eu vou me machucar numa movimentação dessa, tá? Então é importante observar, deixa só eu descer aqui a planilha, então é muito importante eu observar de não apoiar a mão no chão na hora de cair e evitar de cair com a parte de frente do ombro. Então o rolamento é fundamental para que eu aprenda a cair da maneira certa e evite lesão.
Certo, pessoal? Depois, próximo item que nós vamos abordar de lesão, posicionamento de ombros, braços semiflexionados ao apoiar no adversário ou no chão. André, vou precisar de ti de novo, meu irmão. Então é muito comum quando a gente está no chão, apoiando, lutando dentro da guarda do adversário. Pode deitar aqui, André, com a cabeça para lá, por favor. Isso. Então muitas vezes eu estou aqui travando o André, estou lutando com ele, e ele, principalmente iniciante, que não tem muita noção do que está fazendo ainda, está aprendendo a movimentação. E ele tentar estourar essa minha pegada, querer fazer força para tirar, e às vezes na pressa ele vem com a mão de lá batendo no meu braço, empurrando aqui. Né? Então, se eu estou com o braço todo estendido e ele bate no meu cotovelo, tem uma grande chance de eu machucar. Né? Agora, se eu estou semiflexionado e ele bateu lá, é mais difícil de eu machucar. Também acontece no chão, às vezes ele me desequilibrou, eu apoiei a mão no chão e ele vai vir abraçar, vai pegar meu braço forte aqui. E aí meu braço estendido vai machucar meu cotovelo. Então, primeiro ponto, eu evito de apoiar a mão no chão, mas sempre braço semiflexionado caso eu tenha que fazer, né? Então, na hora de defender para abrir a guarda, o braço estendido aumenta a chance de, nessa batida aqui, machucar meu cotovelo. Então, sempre braço semiflexionado, preferencialmente cotovelo fechado para você, mas isso já é mais detalhe técnico, né? Então, toda vez que a gente apoia o braço estendido no chão, é o mesmo caso do joelho. Toda batida em cima do meu joelho sobrecarrega a parte posterior e chance maior de lesão. No braço, a mesma forma. Então a gente evita de apoiar o braço muito estendido. Certo, pessoal? O próximo ponto que a gente vai falar é a posição dos dedos, né? Aqui não tem muito o que fazer. Eu costumo falar para meus alunos que o dedo foi feito para doer mesmo no jiu-jitsu, né? Porque a gente sempre está machucando alguma coisa, mas uma maneira de a gente reduzir a chance de machucar é trabalhar inversamente os dois membros, né? Então, nas mãos, se eu trabalho muito estendido, tem maior chance de eu dobrar meus dedos para trás. Então é mais correto, mais seguro eu trabalhar com as mãos mais fechadas, aonde minha mão vai fechar mais no caso de batida, e trabalhar com os meus dedos um pouco mais unidos, né? Não deixar tão exposto para não abrir tanto assim, certo? Na hora que a gente está buscando pegada, está lutando aqui. Já o pé, é muito mais comum a gente lesionar dobrando para baixo aqui, prendendo ele principalmente em tatame de EVA, que é a paixão dos fisioterapeutas e dos médicos ortopedistas, né? Então, já no caso do pé, toda vez que meu dedo está muito para baixo, tem uma chance maior de eu dobrar e de eu torcer ele aqui. Então, eu costumo lutar com os dedos do meu pé mais em hiperextensão aqui, principalmente quando eu estou trabalhando por cima, passando guarda. Quando eu estou lutando em pé, normalmente a gente usa os dedos para apoiar no chão para melhorar a base. Mas quando eu vou movimentar, eu levanto eles e piso fechando de novo, né? Aos poucos a gente vai aprendendo a fazer isso, mas manter os dedos do pé em hiperextensão e os da mão em um pouco de semiflexão, a gente consegue diminuir o risco de machucar os nossos dedos também durante a troca de pegada e durante a nossa movimentação nos tatames, tá? Depois a gente vai falar agora no nosso próximo item sobre a lombar. Dor nas costas, a grande maioria das pessoas vai se queixar de dor nas costas fazendo ou não jiu-jitsu. E é muito comum porque é uma estrutura que ela vem de uma base muito forte das duas pernas, do quadril e de repente se conecta pela coluna e segue com a coluna para cima. Então é uma região que sofre muita sobrecarga. E a gente consegue suportar muito bem a sobrecarga de peso, de tensão aqui em cima do disco que a gente sofre o dia inteiro, mas ela não é muito preparada ou muito resistente para o cisalhamento, né? Então, eu levantar um grande peso aqui, eu sobrecarrego a minha coluna, mas não de uma forma tão lesiva, né? Agora, eu levantar um peso aqui e rotacionar em cima da minha coluna, aí tem uma grande chance de eu ganhar uma hérnia de brinde. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado nos movimentos de rotação. Toda vez que eu faço um movimento, levanto, né, vou trazer para nossa casa, né? Mas você levanta um vaso, algo que quer mudar de lugar, você levanta e você faz isso, você sobrecarregou demais a coluna. Então eu levanto e eu giro com as minhas pernas e o meu quadril, para manter a minha coluna estabilizada. Toda vez que a gente tem
torção sobre os discos, a gente aumenta muito a chance de lesão. Então a gente tem que cuidar muito na hora da queda, e aí entra dois fatores que a gente viu, né? Às vezes eu vou fazer uma queda de ultimata, por exemplo, levantando o meu adversário, se eu só giro na coluna aqui, ó, eu sobrecarrego. Se eu giro o meu quadril e deixo o meu pé preso, eu sobrecarrego o joelho. Agora, se eu piso do jeito certo, eu distribuo bem o movimento, ó, girando o meu quadril, girando minha perna e não sobrecarrego nada. Então, quando a gente vai lá estudar a parte técnica da luta, a gente olha quanto detalhe tem, mas não é só detalhe para eu derrubar o meu adversário, é detalhe também para eu preservar a minha saúde, como nesses movimentos de rotação. E é sempre interessante, na nossa aula de jiu-jitsu, a gente trabalhar fortalecimento da região do core, que compreende toda a musculatura abdominal, musculatura lombar e musculatura de quadril aqui, de glúteo. A gente fortalecer isso porque a gente reduz as dores de costas dos nossos alunos e para a gente também prevenir e evitar lesões dentro do tatame. Certo, pessoal? E o nosso último item, e talvez um dos maiores responsáveis por lesão no jiu-jitsu, é não segure posição, né? Como acontece de eu estar tomando um armlock, tá lá esticado no talo e eu vaidoso, não querer bater e, pô, acaba machucando, né? Ou às vezes até mesmo tô segurando aqui, a pessoa tá puxando, e aí eu vejo que tá escapando, eu deixo ir, pô, e dá aquela pegada no final, né? E aí a gente sempre fala assim, pô, cara, tu podia ter feito mais leve, né? Mas eu entendo que isso é muito mais responsabilidade de quem está tomando a posição do que de quem está aplicando. Claro que quando eu estou aplicando, eu tento cuidar ao máximo do meu colega, do meu aluno. Mas nem todo mundo tem esse entendimento. Tem gente que é bruta por natureza, tem gente que faz um movimento forte e não percebe que está fazendo forte, que está fazendo explosivo. Então eu não posso depender dessa pessoa para proteger o meu braço, eu protejo o meu braço, né? Não existe campeão de treino. Então eu estou tomando a posição, estou vendo que vai estourar minha pegada, deu, já bate antes do movimento encaixar. Ou o movimento foi no talo, você está começando, está lá no limite, já bate e aos poucos você vai aprendendo como resistir, como defender, como sobreviver mais tempo, né? Então importantíssimo. Boa. Então, importantíssimo a gente observar isso. Quantas vezes a gente machuca por resistir demais uma posição. E o triste é que a gente costuma aprender a não ser vaidoso, aprender a essência do jiu-jitsu lá depois de graduado, depois de marrom, depois de faixa preta. E é bom que a gente trabalhe essa consciência com os nossos alunos desde o início. Não existe campeão de treino, não tem problema nenhum você bater no treino. Eu lembro de uma postagem uma vez de um grande atleta que tinha sido campeão mundial e ele falando, cara, todo dia alguém me finaliza no treino, todo dia alguém me finaliza no treino, mas nem por isso eu não sou campeão, né? Então, pô, o cara foi campeão mundial absoluto e todo dia alguém finalizava no treino, vou eu querer não ser finalizado? Vou eu querer, né, ficar resistindo, me machucar para não bater para alguém? Então, deixar a vaidade de lado, entender que não existe campeão de treino é uma ótima maneira de a gente prevenir lesão também, nos protegendo mais. Pessoal, esses são os principais tópicos que eu coloquei aqui. Caso vocês se lembrem de mais algum ponto, mais alguma situação, fiquem à vontade de mandar, a gente pode gravar de novo e completar essa aula para vocês, mas eu acho que a gente conseguiu botar aqui os principais pontos, que a gente cuidando desses pontos, a gente consegue prevenir bastante lesão dos nossos alunos, né? E como sugestão de fechamento, que eu acabei de falar agora, o maior responsável por me preservar no meu treino sou eu. Claro que eu tenho que cuidar do meu colega, claro que o meu colega tem que cuidar de mim, claro que o professor tem que cuidar de nós dois, mas é impossível que tenha professor suficiente na aula para ficar olhando todo mundo o tempo todo, e nem todo mundo tem a mesma percepção de intensidade, de força, nem todo mundo está na mesma vibe, nem todo mundo tem o mesmo controle emocional. Então, pode acontecer de eu estar lutando com alguém que seja bruto, não por ser mal, mas bruto por natureza.
e aí eu vou esperar que essa pessoa cuide de mim, que essa pessoa me preserve, né? Não, eu vou me preservar, eu vou me cuidar, eu vou antecipar a movimentação e vou bater quando eu achar que tem algum risco, ou vou parar quando eu achar que tem algum risco, até que eu aprenda a controlar isso mais. Claro que quando chega um nível no jiu-jitsu, você já entende muito bem, colegas, quando já percebe no colega se ele é explosivo demais, você já sabe até onde você consegue resistir, aonde você tem que abandonar. Então você vai criando mais consciência, mas o que eu estou te falando é não espere machucar para criar essa consciência. Cria essa consciência se protegendo e vá aumentando a amplitude aos poucos para que você tenha mais entendimento e se preserve mais. Pessoal, fechamos aqui uma aula diferente da maioria das nossas aulas, mas eu vejo como muito importante para que a gente consiga manter nossos alunos e nos manter saudáveis por mais tempo. A gente que vem da escola antiga do jiu-jitsu, a gente pensa muito treino bruto, treino pegado, casca grossa, explodir, de ir sempre além, né? E isso é legal, isso nos ensina muita coisa. Mas muitas pessoas que treinam numa intensidade muito alta o tempo todo não vão conseguir treinar por muito tempo. Então a gente tem que pensar assim, pô, eu quero treinar jiu-jitsu o resto da minha vida. Que cuidados que eu posso ter que vão permitir que eu faça isso, né? E eu sendo professor, pô, eu quero que todos os meus alunos amem jiu-jitsu e sejam saudáveis. Quais os cuidados que eu posso ter para que eu consiga mantê-los saudáveis por mais tempo treinando longe de lesão? E aqui a gente trouxe um conteúdo rico para vocês nesse sentido. Pessoal, brigadão pela aula. Lembre de sempre mandar os feedbacks para a gente de como é que estão as aulas, como está a percepção dos alunos a respeito da aula também e sugestões, dicas para que a gente possa melhorar sempre. Estudem jiu-jitsu, estude com a BJJ Protec.